Bom pessoal, bem-vindos novamente para as nossas 10 dicas para manejar bem o seu pasto. Então são dicas que você vai utilizar para manejar e para manter bem o seu pasto, né? Porque ele deveria ser uma cultura perene, mas se a gente não tiver esses cuidados básicos, a gente não consegue manter e precisa ficar fazendo manejos de reposição, renovação para manter um sistema de pastagem correto na nossa propriedade. A dica de hoje é a dica de número 7. Que a gente vai falar sobre a estacionalidade de produção do capim. Isso é muito importante para a gente aprender a manter manejos corretos em diferentes épocas do ano, porque o capim ele não tem uma produção semelhante durante o ano todo, né? Então essa estacionalidade de produção, pessoal, ela é uma forma que o capim tem de produzir, porém em quantidades diferentes durante diferentes épocas do ano. Então ela é essa capacidade que o capim tem de produzir um pouco mais na época das águas, um pouco menos na época da seca. O que na realidade não é um pouco mais e um pouco menos, não. A gente tem uma produção média no Brasil todo, por essa quantidade que o capim deveria produzir durante o ano todo, cerca de 80% ele produz no período das águas e cerca de 20% ele produz no período da seca. Nesse gráfico que a gente tem aqui, adaptado de Primavera em 1999, né? Vamos até retirar aqui a nossa imagem para poder aparecer corretamente o gráfico. A gente percebe que na grande maioria das regiões, né, já a partir do mês de abril a gente já começa a ter uma queda brusca na produção de capim até o final de setembro, né? Então de abril a setembro são aí 6 meses de baixa produção, onde ele vai produzir cerca de 20% e os outros 80% nessas quantidades maiores. Mas a gente percebe também que em regiões mais ao norte do país, regiões mais úmidas, a gente tem uma produção na época das águas um pouco maior, porque se estende mais essa pluviosidade aí num período de cerca de 8 meses, e aí sobra para o período da seca cerca de 4 meses, que geralmente vai aí da segunda quinzena de maio até a primeira quinzena de setembro, como é o exemplo do caso nosso que estamos aqui no estado de Rondônia, né? Então para isso a gente deve tomar bastante cuidado, porque os animais eles precisam dessa folha mais verde para poder ter um desempenho mais alto. Então a gente passa a ter uma expectativa de ganho de peso um pouco mais alta para eles. A suplementação a gente ajusta de acordo com isso. É o famoso empurrar o carro na ladeira abaixo, né? Muito mais fácil de você empurrar um carro pesado ou uma carreta ladeira abaixo do que você tentar fazer ela subir. Você vai se esforçar muito mais e a sua eficiência é muito menor. Na época da seca é isso que acontece. Você tem um esforço maior por parte do animal, um estresse calórico maior, um estresse por falta de comida, porque o capim ele tem uma produção extremamente reduzida e você tem um ganho de peso menor. Então o desempenho do animal também é menor. A sua expectativa de GMD para esse animal deve ser menor e deve entrar nas contas na hora da gente fechar uma rentabilidade no final de tudo e saber se esse sistema de produção está dando dinheiro ou não, certo? Então pessoal, essas foram as dicas, a dica de número 7, onde a gente falou de estacionalidade. Espero que você tenha gostado dessa dica e eu aguardo você na próxima.